Olá, muito boa tarde. Estamos de volta para, neste dia, sublinhar o direito à assistência religiosa em meio hospitalar, um tema que, aqui no programa Eclésia, visitamos em cada quarta-feira e que olhamos hoje com a presença entre nós do Padre Fernando Sampaio e do Engenheiro Fernando Oliveira, com quem iremos conversar logo após os temas da atualidade religiosa que hoje lhe apresentamos. A dimensão social da evangelização foi tema de uma conferência da Comissão Nacional de Justiça e Paz, que juntou à mesa o Presidente da Caritas Internacional e o Patriarca de Lisboa. Para o Presidente da Caritas Internacional, Dom Oscar Maradiaga, a ação da Igreja tem de privilegiar as obras para que a dimensão social da evangelização seja uma constatação credível. No entanto, no campo das palavras, a doutrina social da Igreja será sempre uma ferramenta essencial que não pode morrer pelo silêncio, seja em que campo for. O cardeal honduranho deu o exemplo da política, que precisa de ser urgentemente evangelizada. Quando a política se entende não como um serviço ao bem comum, sino como uma indústria para enriquecer-se e enriquecer a outros, usando los bienes del Estado. Este es uno de los mayores problemas que existen hoy día. O presidente da Caritas Internacional deixou também duras críticas ao mundo da economia, que acusou de não promover um desenvolvimento humanamente sustentável nem uma distribuição mais equitativa da riqueza. Una de ellas es, por ejemplo, que las grandes corporaciones no busquen dónde esconder los capitales para no pagar impuestos, sino pagar lo que tienen que pagar e proporcionalmente. Presentes nos vários âmbitos da sociedade, os cristãos têm nas suas mãos a hipótese de contribuírem para a mudança. Para o Patriarca de Lisboa, Dom Manuel Clemente, que também participou no debate, a família pode e deve ser a primeira escola de aprendizagem para um cristianismo mais empreendedor. Eu acredito, porque verifico na Igreja em Portugal, que em muitas famílias e em muitas comunidades cristãs e em muitas formas associativas do cristianismo, isto é praticado. Agora temos que ir ainda mais longe, não podemos desistir nunca, até porque quando faltam outras respostas que poderiam ser dadas por sistemas globais de economia ou mesmo de política, nós temos que ser fermentação evangélica para que a sociedade seja outra e mais correspondente àquilo que são as necessidades de cada ser humano. O presidente da Comissão Episcopal para a Pastoral Social e Mobilidade Humana, Dom Jorge Ortiga, recordou a responsabilidade dos leigos para a vida da Igreja e do mundo. Fazer com que a Igreja esteja aí presente pela vida de cada um, se é numa Assembleia da República, defender os direitos e propor leis mais justas e em prol de uma maior igualdade, pois é aí mesmo que o cristão não pode esconder-se para ser pura e simplesmente o político, mas terá que fazer com que o político seja um político cristão. A Conferência da Comissão Nacional de Justiça e Paz nasceu da reflexão à volta da exortação apostólica do Papa Francisco, a alegria do Evangelho, e marcou o final do mandato de Alfredo Bruto da Costa à frente daquele organismo. O documento tem aspectos muito fortes que interessam à vida de qualquer Comissão de Justiça e Paz. E, portanto, sendo esta conferência a primeira conferência depois do documento papal ter sido publicado, e ainda por cima o último do meu mandato, achei que era importante que esta conferência fosse dedicada à exortação. Destaque nesta iniciativa também para a participação do Presidente do Centro Nacional de Cultura, Guilherme de Oliveira Martins, do Presidente da Rede Europeia Antipobreza Portugal, Padre Agostinho Jardim Moreira, e do professor Viriato Soromanho Marques. O presidente da Caritas Internacional, Dom Oscar Maradiaga, esteve em Portugal a convite da Comissão Nacional de Justiça e Paz e falou sobre o Papa e a reforma da Curia Romana.
Dom Oscar Maradiaga, presidente da Caritas Internacional, é também coordenador do Conselho de Cardeais que tem ajudado o Papa Francisco com a reforma da Cúria Romana. No âmbito de uma conferência sobre a dimensão social da evangelização, promovida pela Comissão Nacional Justiça e Paz em Lisboa, o cardeal hondurenho falou sobre como têm decorrido os trabalhos e sobre a liderança do Papa Francisco, um Papa que trouxe uma nova maneira de governar a Igreja. Estoy muy contento, muy satisfecho porque se habla con toda claridad. Nos enriquecemos con las experiencias de todos los continentes, porque hay uno de cada continente. Y además Él está siempre con nosotros en las reuniones. Y no está como el gran inquisidor, no, está como uno más. Él incluso a la pausa de café viene y se toma el café con nosotros y conversa y bromea. Y esto nos da una atmósfera de tal confianza que ahí ponemos sobre la mesa todos los problemas. A trabalhar desde outubro de 2013 com reuniões regulares, o Conselho de Cardeais já promoveu mudanças ao nível das estruturas económicas da Santa Sé, nomeadamente do Instituto para as Obras de Religião, mais conhecido como o Banco do Vaticano. Depois da criação de uma Secretaria da Economia, para promover maior rigor e transparência ao nível das contas, a prioridade é agora reduzir o número de departamentos para que a comunicação dentro da Cúria seja cada vez mais fácil e haja cada vez menos burocracia. Para reunir 30 ministros en un consejo de ministros, eso es casi un pequeño concilio. Entonces, muchos consejos se han agrupado. Hoy día fue presentado ya a los jefes de dicasterio el proyecto de hacer dos grandes nuevas congregaciones, una para laicos, familia y vida, y otra para caridad, justicia y paz. Durante a conferência no Fórum Picoas em Lisboa sobre a dimensão social da evangelização, Dom Oscar Maradiaga destacou ainda o exemplo inclusivo e missionário que o Papa Francisco tem procurado transmitir. Él nos da ejemplo en cada audiencia del miércoles. Yo he encontrado algunos ahí en el Vaticano que están molestos. Estas audiencias que nunca terminan, que ahora duran 1 hora más que lo que tenían que durar. ¿Por qué? Porque el Santo Padre toma su vehículo y se va hasta el fondo de la vía de la conciliación a saludar, a veces hasta ha subido algún niño, a veces hasta se baja del auto para saludar y todo. Y dicen, ¿para qué? Él está poniendo en práctica lo que nos está enseñando. Dom Oscar Maradiaga, um dos colaboradores mais próximos do Papa Francisco, partilhou em Lisboa o ambiente que se vive atualmente no Vaticano. Um projeto coordenado pela Universidade de Lisboa, intitulado Vieira Global, permitiu finalmente levar ao público a obra completa do padre António Vieira. Professor, educador, missionário, político. Ele tem uma vontade obstinada. Humano. Sobretudo a sua experiência de exercícios espirituais. E ele acredita em Deus. É uma coisa que nós não temos. Foram várias as tentativas ao longo dos anos para compilar os escritos do sacerdote e pregador português do século XVII, uma das maiores figuras da cultura portuguesa. Em 2012, a Universidade de Lisboa, em parceria com várias instituições académicas de Portugal e do Brasil, deitou mãos à obra para concretizar finalmente esta empreitada. Os grandes intelectuais que estudam Vieira queixavam-se, lamentavam-se que Portugal não tinha sido capaz, nem o Brasil, de editar, pelo menos nestes últimos 300 anos, a obra daquele que é considerado o imperador da língua portuguesa. Acho que era uma missão nacional e, felizmente, foi cumprir essa missão. Milhares de documentos provenientes de arquivos e bibliotecas portuguesas e estrangeiras foram recolhidos, analisados e autenticados graças ao esforço de uma equipa multidisciplinar de historiadores, linguistas, teólogos, entre outros especialistas. No final foram aprovadas mais de 15.000 páginas, agora compiladas em 30 volumes com a chancela do Círculo de Leitores. Um clássico, um gênio, alguém que viu para lá do seu tempo, são muitos os adjetivos usados para descrever o padre António Vieira, cujo legado tem muito a dizer ao tempo atual.
Eu considero que Vieira é uma espécie de autor anticrise. Ele tentou ativar aquela dimensão da nossa cultura, dos nossos valores, da nossa história, que é empreendedora, que é universalista. Ele é um autor anti-imobilista e então motivou os seus contemporâneos para a ação, para não ficarem na inércia, para não andarem enrolados nos problemas e no pessimismo, mas olharem para a frente e acreditar que é possível que Portugal seja viável. A obra completa do padre António Vieira foi lançada na Aula Magna em Lisboa, numa sessão que teve como oradores o escritor Eduardo Lourenço e os professores Carlos Reis e Viriato Soromanho Marques. O vencedor do Prémio Pessoa em 2011, ligado à Fundação Calouste Gulbenkian, classificou o padre António Vieira como profeta moderno, uma voz que seria essencial na atualidade. Seria bom que nós tivéssemos um comentador, não é, como ele, não é? Numa super televisão, não é? Para nos dar um panorama, não é? Tremendo, não é? E ao mesmo profundo, não é? Daquilo que nos está acontecendo a nós, à Europa e ao mundo. O projeto Vieira Global vai incluir brevemente a concretização de um dicionário multimédia de Vieira, uma ferramenta pensada sobretudo para as escolas e para as novas gerações. Vai também incluir a edição e tradução das obras mais emblemáticas do sacerdote e pregador jesuíta em 12 línguas, incluindo o árabe e mandarim. A biografia do padre António Vieira é a biografia de um homem que serviu a palavra e que se serviu das palavras. Sem isso, ele nada teria sido e hoje não nos lembraríamos dele. E nas escolas essa é uma mensagem que pode passar quando tantas vezes nós vamos descurando a importância das palavras, o rigor das palavras, até mesmo a articulação das palavras e a capacidade para as dizer. Estas duas epifanias, havemos de supor A sessão de apresentação das obras completas do padre António Vieira contou com a participação do ator Júlio Martín, que declamou os certos de alguns dos principais sermões do sacerdote jesuíta. Ásia, África e Europa. E o mundo novo, muito maior que o velho, também se compõe de 3 partes: Ásia, África e América. Uma das coisas mais notáveis que Deus revelou e prometeu antigamente foi que ainda havia de criar um novo céu e uma nova terra. Logo, que terra nova e que céus novos são estes que Deus tanto tempo antes prometeu que havia de criar? Estes e outros temas estão presentes em agência.eclesia.pt. Agora, esse direito que a todos assiste de recorrer à assistência espiritual sempre que a doença nos empurra para as unidades de saúde. O padre Fernando Sampaio, que é o coordenador nacional dos capelães hospitalares, e o engenheiro Fernando Oliveira estão entre nós. Muito boa tarde. Uma vez mais na nossa companhia aqui no programa Eclésia. Obrigado pela vossa presença. Quando falamos, padre Fernando Sampaio, da assistência espiritual e religiosa, não estamos a falar apenas do cumprimento de uma lei que o determina, no sentido de o proporciona, mas também de algo que é fundamental também, ou muito importante, no processo de reabilitação ou da cura do doente, ou seja, no equilíbrio psicológico e também que tem repercussões muito concretas na recuperação da saúde do doente. Sim, um dos aspectos mais importantes da pessoa humana é exatamente a espiritualidade. É isso que caracteriza o homem. Nós muitas vezes estamos, ou o definimos como ser racional. Mas a característica mais bela que o homem tem é exatamente a sua dimensão da espiritualidade, que o potencializa para ultrapassar as próprias dificuldades, para se transcender a si próprio, que o potencializa na busca do sentido da vida, na busca de respostas às perguntas essenciais sobre a vida. E, nesse sentido, a vivência da espiritualidade na doença é produtor de harmonia interior, de paz interior, de conforto interior, muitas vezes de reconciliação consigo, com Deus, com os outros, e nesse sentido é fonte de saúde. Nós às vezes podemos pensar, e às vezes pensa-se que o padre no hospital, o assistente espiritual... É um mau presságio. É um mau presságio, sobretudo na visita, que às vezes anuncia a morte. Não anuncia a morte, ninguém de nós anuncia a morte, nós não sabemos quando ela é, não tem data marcada. Agora, o que anuncia é a vida que está presente, fomenta a vida. E a própria espiritualidade é uma forma de luta contra o próprio sofrimento.
E há muitas experiências que nós muitas vezes temos em que, de facto, a pessoa, quando vive a sua espiritualidade, vive melhor e, sobretudo, supera melhor o sofrimento. Há estudos sobre isso. A engenheira Fernanda Oliveira é assistente espiritual na Casa de Saúde do Telhal. Nesta linha, de que forma é que a experiência religiosa também, o contacto com a espiritualidade, contribui para a serenidade dos doentes, os doentes de saúde mental? Até que ponto é que conseguem quantificar ou perceber a importância da dimensão espiritual também na serenidade e numa atitude mais calma dos doentes? Claro, como dizia o padre Sampaio, a vivência saudável de uma espiritualidade potencia, de facto, a serenidade. E potencia porque, muitas das vezes, a vida também em contexto mental deixou de ter sentido. Quando se reencontra um sentido para a sua existência, não obstante uma doença, pois integramos-nos. Bom, é evidente que não funciona só assim, é evidente que em saúde mental é preciso contar muito e é preciso funcionar muito em articulação com todas as equipas técnicas. Quando trabalhamos em espiritualidade, em contexto de saúde mental, não podemos pensar que estamos a funcionar isoladamente. Não. Há todo um contexto que é preciso ser considerado com a ajuda de médicos, de psiquiatras, de enfermeiros, de toda a gente que vai contribuir para já reajustar toda a sintomatologia que pode estar sobrevalorizada ou subjacente, mas também para a pacificação da própria pessoa. O encontrar-se a si próprio, mesmo com uma doença. Padre Fernando Sampaio, a doença também se pode tornar fonte de saúde quando a pessoa, num hospital, se confronta consigo próprio, de alguma forma. Fonte de saúde no sentido da saúde interior, não é? De descobrir uma dimensão de interioridade que se calhar andava metalhada da sua vida. Ou seja, no fundo está a questionar se a doença, no fundo, pode ter efeitos positivos ao nível da saúde. Nomeadamente, ir a um hospital às vezes pode ter uma dimensão positiva no sentido da pessoa se confrontar com os seus próprios limites. Exato. O facto da pessoa se confrontar com os seus limites, muitas vezes a faz refletir sobre a sua própria vida. Que faço eu neste mundo? Que faço aqui? Que estou a fazer eu da minha vida? Como é que eu posso orientar a minha vida para que ela tenha sentido? Porque às vezes aquilo que acontece, sobretudo no sofrimento absurdo, é que a pessoa se encontra com limites de si próprio e com o sem sentido da própria vida. E muitas vezes se interroga para que tanto sofrimento? Mais vale morrer então. Ter de enfrentar este sofrimento todo para morrer, então mais vale morrer já. Pelo menos não se passa tanto sofrimento. Ora bem, isto é uma interrogação tremenda sobre a vida. E, nesse sentido, a espiritualidade, sendo saudável, porque a espiritualidade também pode não ser saudável, pode não ser fonte de saúde, mas sendo a espiritualidade saudável, que ajuda a pessoa na vivência e, sobretudo, nas respostas às suas interrogações, nesse sentido, a doença também ajuda. Eu recordo-me de uma vez um doente que dizia: bendita doença que eu tive. Eu digo assim: bendita doença que teve, então porquê? Se é uma coisa que eu faço sofrer tanto. Bendita doença porque me ensinou a viver de novo. Eu não ligava meio à minha família e descobri uma família. Descobri que tenho gente à minha volta. E, sobretudo, eu não dava tanto valor à vida, e eu agora vou aprender a dar valor à vida. E, nomeadamente, à dimensão espiritual. Por vezes, a doença desperta a dimensão espiritual. Nós andamos na nossa vida e muitas vezes nos esquecemos. E, às vezes, a doença, ao fazer-nos refletir sobre os limites, diz assim: o que é que eu faço aqui? Então vem a dimensão espiritual, que é reabilitada, no fundo, na própria pessoa. Fernanda Oliveira, a família é muito importante também, a família dos doentes que têm na vossa Casa de Saúde, no Telhal. Procuram também envolver os familiares nesta dimensão celebrativa, na proposta da espiritualidade? De que forma vão integrando também os familiares dos utentes que lá estão? A família é importante para qualquer pessoa. Naturalmente, para o doente mental não é exceção. O Ortega HC dizia que eu sou eu e mais a minha circunstância. A família faz parte da circunstância de qualquer pessoa também. E é evidente que aqui tentamos também que a relação familiar esteja também próxima e seja envolvida também, até em todo o processo terapêutico. Porque não podemos retirar a pessoa daquele que é o seu meio natural. E a família faz parte do utente.
Agora, é evidente também, muitas das vezes encontramos famílias desestruturadas e também elas, muitas vezes a questionar-se porque é que me aconteceu isto a mim, ou porque é que aconteceu ao meu marido, ao meu pai, ao meu filho. E também falta de esperança, muitas vezes. Exatamente. E às vezes o falta de um sentido terrível. E que também ela tem de ser intervencionada ao nível da espiritualidade, também ela tem de ser apoiada, assistida, acompanhada, para que sinta que não está só e que todos nós estamos a viver a realidade do seu familiar e do seu utente. No Serviço de Assistência Espiritual e Religiosa, de que forma é que procuram integrar a família também, conjugar a sua presença com esta caminhada que o doente faz também? Há espaço para isso? Às vezes não é muito fácil conciliar a família em enfermarias que têm funcionamentos rigorosos e há horários de visitas específicos. A integração da família faz-se na medida em que a família procura o próprio Serviço de Assistência Espiritual Religiosa. Às vezes contacta por causa do familiar, às vezes recorre porque a própria família também pede alguma assistência. Não existe esta integração que existe ao nível da saúde mental, o que é normal. Mas, por vezes, não é tão frequente assim, por vezes existe este contacto com a própria família, porque a própria família o busca também, ou então quando nós passamos pelos serviços e encontramos a família junto do doente. Outras vezes é a própria família que vem perguntar acerca do doente, ou pedir que nós o visitemos, ou vem dar informações acerca do doente para melhor haver uma relação pastoral com ele, etc. Portanto, são essas as formas que existem neste contacto. Muito bem, Padre Fernando Sampaio, Fernando Oliveira, muito obrigado por terem estado hoje aqui connosco no programa Eclésia. A espiritualidade e a fé no ambiente dos cuidados de saúde, a assistência religiosa, enquadrada também por esse novo decreto-lei que estabelece regras e direitos que quisemos abordar hoje aqui no programa Eclésia. Lembro que mais logo, pelas 22h45, a Eclésia também se faz rádio e pode ser escutada na Antena 1. Tenha então uma muito boa tarde e até amanhã, se Deus quiser.